ZYJ 478, Manchete 760, a voz do Rio. No super fim de semana, vem aí, é Tempo de América. Apresentação, Vivian Machado. É tempo de vibrar, torcedor americano. É hora de falar do nosso clube de coração. Hei de torcer, hei de participar. Pela Manchete, é Tempo de América. Apresentação, Vivian Machado. Com a pelota nos pés, fabricamos aos montes aos 10. Nós ainda queremos muito mais. América unido vencerás. América! Muito boa tarde, nação rubra. Estamos na área com mais uma hora exclusiva dedicada ao América Futebol Clube. Eu sou Vivian Machado, abrindo a tarde esportiva de domingo da Rádio Manchete com É Tempo de América. É Tempo de América, hein, Mauro? Já aproveitando para saudar meu companheiro de programa, Mauro Correia. Boa tarde, Vivian. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, torcedores do América. Prazer estar aqui de novo. Vamos abrir a programação de hoje porque vem muita coisa boa por aí, né, Mauro? Sim, bastante, né? Hoje a gente tem bons assuntos para falar. E posso já falar, como sempre, das redes sociais e do nosso site? Claro, fica à vontade. Vamos lá. Então, o nosso site, americario.com.br. O nosso Facebook, facebook.com/AmericaRJ. Nosso Twitter, twitter.com/AmericaRJ. E o nosso canal YouTube, né, Vivian? Onde todos os nossos programas, né, os programas passados, estão sendo colocados lá no YouTube, para quem perdeu poder ter a chance de ouvir lá os programas anteriores. É o YouTube do América, você entra lá no YouTube, coloca América do Rio, e aí você vai entrar lá no nosso YouTube, e tem não só os programas anteriores, como vários vídeos da posse do presidente, enfim, muitos outros vídeos lá. Bacana, obrigada, Mauro. Bom, hoje nós vamos ter o quadro Histórias do América, no qual compartilhamos com um torcedor ouvinte uma curiosidade sobre o Mecão. Teremos o quadro Notícias do Futebol, com atualizações semanais do futebol. Teremos também o quadro Paixão Rubra, que é um quadro dedicado a depoimentos de torcedores apaixonados pelo América, que, aliás, hoje teremos uma participação bem especial neste quadro. E o melhor eu deixei para citar por último, porque estamos com um convidado que é certamente conhecido dos torcedores por documentar a paixão da arquibancada. Sentado à minha direita, Marcelo Miliati. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer poder contar com sua presença aqui hoje. Boa tarde, Vivian. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os companheiros aqui que estão presentes. É um prazer participar de um programa dedicado a um clube tão querido por todos nós, que é o nosso América. Maravilha. Vamos conversar bastante, Marcelo. Vamos. Aqui no estúdio conosco também estão Ribeirinho e Fernandão. Boa tarde, Ribeirinho. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Vivian. Boa tarde a todos presentes, a torcida americana, simpatizante. É um imenso prazer participar do programa É Tempo de América. Vai com a gente até o final, né? Com certeza. Maravilha. Fernandão, muito boa tarde. Muito obrigada por vir ao programa, participar de É Tempo de América com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Vivian. Boa tarde a todos presentes. É um prazer estar aqui participando do programa É Tempo de América. Daqui a pouco a gente vai conversar com os nossos convidados. Nós vamos falar com o Marcelo sobre esse documentário Paixão Rubra, produzido e dirigido por eles. Mas antes a gente vai divulgar o nosso e-mail. Para quem quiser mandar um e-mail pra gente, como é que faz, Mauro? O nosso e-mail é radio@americafcrio.com.br. Repetindo, radio@americafcrio.com.br. Olha, o nosso convidado especialíssimo, na verdade todos são, né? Mas a gente vai falar aqui de um documentário que é de conhecimento da torcida rubra. E Marcelo, vou apresentá-lo devidamente. Marcelo é jornalista, tendo trabalhado nas redações dos maiores jornais do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Brasília. É também fotógrafo, cronista, diretor, produtor, roteirista. Entre eles, o documentário Paixão Rubra. Estou falando de Marcelo Miliati. Marcelo, eu estou falando o seu sobrenome correto? Miliati? Certíssimo, que é coisa rara. Marcelo vai inaugurar o quadro América Entrevista. América Entrevista.
Marcelo, eu tive a oportunidade de assistir ao documentário feito por você, esse documentário que eu acabei de mencionar, o Paixão Rubra. Aliás, agradeço ao José Ribeirinho por ter me emprestado o DVD. Uma coisa que me tocou muito foi a forma como os torcedores entrevistados, eles definiram o que o América representa para eles. Foi uma homenagem muito bonita que você fez à torcida do América, e eu queria que você compartilhasse com a gente aqui no estúdio e com os torcedores que estão nos ouvindo agora, de onde surgiu a ideia para documentar a paixão da torcida rubra. Olha, Vivian, essa ideia surgiu quando eu tinha meus 10 anos de idade e que eu comecei a frequentar o Maracanã com colegas mais velhos, e eu ia a muitos jogos do América, apesar de torcer pro Fluminense. Eu adorava o América, até porque era como não era um jogo que enchia muito, a minha mãe deixava eu ir, que eu era moleque ainda, então ela deixava eu ir porque não tinha muito perigo. E aí eu fui frequentando aquela torcida, observando as pessoas, aquele amor, aquele uniforme lindo que o América tem, e fui me apaixonando pelo clube. Eu até digo hoje que eu não fui americano por falta de coragem, porque na época o Fluminense contratou o Rivelino e tal, e eu que estava meio dividido acabei indo pro Fluminense. Mas hoje eu posso te dizer que eu sou mais América do que Fluminense. Depois eu posso até explicar por quê. Mas então eu vendo aquele time, eu fui alimentando aquela ideia de um dia, sei lá, eu queria ver aquilo, eu queria que aquilo fosse visto por mais gente, aquele universo da torcida do América e do time. E aqueles jogadores fantásticos, Ivo, Braulio, Luizinho, Flecha, da época, também eram meus ídolos. E aí depois, muitos anos depois, em 2006, eu pude, tive a oportunidade, com os meus próprios recursos, fazer esse documentário, e onde eu pude mostrar tudo que eu queria mostrar desde pequeno. E dei uma sorte danada, o que mostra que quando a gente faz uma coisa com o coração, tudo ajuda, que 2006 foi aquela campanha incrível do América, chegou à final da Taça Guanabara, e eu pude me emocionar ao ver ali na final contra o Botafogo, quando eu entrei no Maracanã, aquele lado esquerdo da cabine de rádio, todo vermelho e branco, eu me arrepiei todo, e eu estava com a câmera ali, eu pude documentar aquela torcida realmente que existe. O América tem torcida, o América é um clube apaixonante e que tem que ser resgatado. Então foi essa mais ou menos a história do documentário. A câmera você já tinha levado, você já tinha essa pretensão de levar a câmera para documentar? Ou... Não, eu já estava fazendo o documentário. Sim, sim. A campanha foi melhorando, a América foi ganhando, foi chegando, e eu entrevistando as pessoas, tem mais de 30 entrevistados, pessoas conhecidas, anônimos, e culminou com aquela final ali que eu pude ter a felicidade de documentar aquilo tudo. Infelizmente o Botafogo ganhou, até por mais uma vez o juiz prejudicou a América, mas isso é outra história. Mas foi muito legal, foi emocionante, e eu fiquei muito feliz de poder concretizar essa paixão toda nesse DVD. Você abraçou o projeto em várias funções, Você escreveu, dirigiu, editou. Então... Eu fiz tudo, porque como era com meus próprios recursos, eu tive que fazer quase todas as funções. Uma jornalista, Fernanda Dânima, me ajudou nas entrevistas, outras pessoas ajudaram também, e o resultado é esse aí. Os americanos se emocionam muito com esse documentário. Ribeirinho, você se emocionou com o documentário? Muito, um DVD maravilhoso, principalmente ali contra o Cabo Frio, que eu nunca mais esqueço, foi emocionante, sensacional, nota 10, nota 1000. Para quem não viu, que cenário foi esse com Cabo Frio? Foi aquela expectativa toda, o grande momento. Cabo Friense, desculpa. Cabo Friense, com a América não ia para uma decisão há muitos anos, E o América foi prejudicado, um pênalti, mas mesmo assim, depois na disputa de pênalti, a gente já conseguiu uma classificação, e está maravilhoso, uma coisa, uma obra-prima, a qualidade da imagem, o bom gosto, Eu recomendo a todos os americanos simpatizantes terem um histórico, maravilhoso, nota 1000. E você, Fernandão? Gostou do DVD, do documentário? Teve a oportunidade de assisti-lo? Na verdade, essa deveria ter sido a minha primeira pergunta, Sim, eu tomei conhecimento do documentário justamente através do Ribeirinho. E comprei-o, e eu tenho até hoje em casa, e sempre que eu
quero recordar bons momentos do América, que já estão longe, eu assisto o vídeo. Mauro, Paixão Rubra. Mauro, você teve a oportunidade de assistir, ainda não? Olha, eu assisti uma parte, não assisti ele todo ainda. Eu confesso que é um pouco chato falar isso, mas eu de uns 2 anos pra cá, eu tenho evitado um pouco de assistir alguns documentários do América, porque eu sou América por causa do meu pai, né? Eu perdi meu pai tem 2 anos e ainda me dói muito, né? Essa ferida ainda está muito aberta e eu fui muito ao Maracanã com meu pai, então algumas coisas do América eu procuro evitar. Esse lado da emoção eu procuro deixar um pouquinho de lado, até isso, né? Até cauterizar, né? Ainda não está cauterizado. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, Vivian, e perguntar para o Marcelo. Marcelo, hoje, se o torcedor do América quiser adquirir esse DVD, você tem mais exemplares? Você teria que fazer uma nova tiragem? Eu estou te perguntando isso pelo seguinte, na qualidade de gerente de marketing do clube, eu acho que seria muito legal, Vivian, a gente, né, fazer uma parceria aí com o Marcelo e a gente colocar... A gente tem a loja virtual do América no site, a gente pode colocar o DVD lá na vitrine da loja e a gente usar a estrutura do nosso parceiro, que é a Anacal, nosso fornecedor de material esportivo, que é quem administra a loja virtual do clube, e a gente colocar à disposição do torcedor que quiser adquirir esse DVD. Eu acho que seria bacana, até vem Natal aí, né, Vivian? Eu ia mencionar, na verdade eu ia perguntar justamente onde um torcedor poderia adquirir esse DVD, então já fica aqui uma sugestão. Fica aí a sugestão, Marcelo, até para você pensar na possibilidade da gente aproveitar a própria estrutura que a gente já tem, né, com o nosso parceiro, e aí a gente poderia conversar com ele a respeito como é que essa operação seria feita, mas enfim, com o objetivo de proporcionar ao torcedor adquirir, né, esse documentário, que é um documentário muito legal. Eu acho que fica aí a sugestão para você. Ele está à venda atualmente na Livraria da Travessa. E eu tenho ainda um estoque comigo e a gente pode sim, vai ser muito legal aí, quanto mais gente puder ter acesso, né? Ele foi exibido pelo Sport TV na época e pela Globo Internacional, né? O Premiere Internacional, mas agora ele precisa ser visto, né? Então, se isso se concretizar, vai ser muito bom para os torcedores que não viram ainda, né? Bom, então, né, Vivian, vamos trabalhar isso, né? Já está anotada a ideia. Segunda-feira eu já vou entrar em contato lá com o diretor da Anacal, para a gente aproveitar, Marcelo, a estrutura da loja virtual, que a loja virtual facilita, né? Até para quem não é do Rio, poder adquirir. Você está falando em loja virtual, mas aí tem muita gente que pode não entender exatamente o que é isso, aí tá no site, né? Vamos explicar. Isso, Vivian, tá no site, né? A pessoa que entrar no site do América, lá em cima, no menu, lá do lado direito, bem no alto, tem lá o linkzinho loja. É só clicar ali e aí direciona você para a loja do clube. E que já tem uma série de produtos, né, para serem vendidos, para o torcedor adquirir. E aí a gente pode colocar, sem problema nenhum, o documentário, né, se for desejo do Marcelo, para que o torcedor possa adquirir. E ao final do programa eu vou explicar, a gente vai sortear pelo menos um já está garantido para algum torcedor, porque a gente recebeu um aqui do Marcelo, ele fez essa gentileza. Nós vamos fazer um sorteio em breve, ainda este mês, de um DVD do documentário Paixão Rubra. Agora, Marcelo, a gente falou aqui em emoção, né? O Ribeirinho falou, o Fernandão falou, o Mauro também usou essa palavra. Era essa mensagem que você desejava passar para o telespectador com esse projeto? Qual era o objetivo do documentário? O objetivo primeiro era pagar uma dívida comigo mesmo, né, com meu coração, que eu queria documentar aquilo tudo que tanto me chamou a atenção durante a infância e a adolescência, que eu frequentei os Jogos do América, e chamar a atenção também para o fato de que o América é um patrimônio do Rio de Janeiro. O América não pode estar abandonado pelas instituições todas. Eu acho que, inclusive, eu até conversei isso com o Mauro agora há pouco, antes do programa,
que o América está numa disputa desleal na Série B. Porque ele luta com times que recebem apoio das prefeituras locais. De Volta Redonda, de Cabo Frio, de Resende, de Quissamã, todos têm patrocínio da prefeitura. E o América, que é um clube da capital, não recebe apoio nenhum da prefeitura. Eu queria que fosse iniciada uma campanha, até envolvendo o Romário, o Vinícius Cordeiro, o Mauro, você, Vivian, todos os torcedores, quem tiver acesso ao prefeito Eduardo Paes, para que ele apoie esse clube. Esse clube não pode ser relegado. O América é um patrimônio imaterial do Rio. O América está no coração de todo carioca. No documentário, o Dalton, aquele cantor, ele diz uma frase muito emblemática. Ele diz assim: até o cara que perde pro América deve gostar, porque todo mundo gosta do América. Até o vascaíno, quando perde pro América, não, perdi pro América, mas o América é legal, pô. Então, vamos conclamar o nosso prefeito, que investe tanto aí em tantas áreas e é uma pessoa que tem uma sensibilidade carioca muito forte, para ele apoiar, como fazem as outras prefeituras. Não sei se com patrocínio financeiro, com isenção, ou incentivando empresa, não sei. Eu sei que a Prefeitura do Rio tem a obrigação moral de apoiar esse clube tão querido. Tá aí a palavra e opinião pessoal do Marcelo. Mauro, você concorda? Ribeirinho, Fernandão, vou jogar na mesa aqui esse assunto que pode ser um pouco polêmico, mas é bom a gente discutir um pouquinho sobre isso também. Com certeza, o América é uma marca, né, um patrimônio, é um filão, né? O empresário que investir no América, ele vai ter grande lucro, porque ele é um clube que tem carisma, simpatia, né? O seu produto. E a prefeitura também, como o Marcelo falou, é importante esse apoio, né? Como os outros clubes têm apoio de suas prefeituras, o América não tem, né? Então... Mas vocês acham que tem uma diferença, porque esses outros clubes são de cidades menores e geralmente são as únicas referências nas cidades, né? Pois é, aí é que tá. Se a Prefeitura do Rio, onde tem vários clubes grandes, apoiasse o Vasco, aí sim seria um problema. Porque o flamenguista ia reclamar, o tricolor, o botafoguense, mas o América tá no coração de todos. Ninguém, eu garanto que nenhum carioca ia se opor a um patrocínio da Prefeitura ao América, porque todo carioca ama o América, seja ele flamenguista, vascaíno, tricolor, botafoguense, entendeu? O América não tem rejeição. Isso até também no documentário o Escobar da Globo, ele que é americano, ele diz: o América não tem rejeição. Todo mundo gosta do América. Eu gostaria de dar minha opinião. Não só é um patrimônio do Rio, como é um clube centenário e é um clube que está relegado há anos e anos, inclusive na mídia, não dão a menor importância ao clube. Então eu gostaria que ou prefeitura ou algum empresário que pudesse investir no América, resgatar esse clube que já foi grande, já disputou título de Série A com Palmeiras, com Grêmio, ganhando. Isso na década de 70, 80. Então eu gostaria que só colocar isso, mais um adendo a que todos acabaram de falar. Eu acho que a grandeza o clube não perdeu. Ele deixou de ser competitivo, forte, né? Mas o América é muito grande, isso aí é inquestionável. A marca América é uma marca, como bem disse Fernandão, centenária. Então grande, por excelência e por essência, o clube é, né? Vocês têm mais algum comentário? Porque eu gostaria até de puxar o intervalo. Quer falar mais um pouquinho, Marcelo? Não, só que lembrar que é uma marca não só carioca, é uma marca nacional. Quando eu lancei esse documentário, eu vendi pra gente de Minas, de Belo Horizonte, do Nordeste, do Rio Grande do Sul, da fronteira com o Uruguai, sabe? Tinha americano em todo lugar do Brasil. Maravilha. Então, na verdade, isso de uma certa forma confirma, né, isso que a gente está falando em termos de marca, né? É uma marca forte e que precisa ser revitalizada. Sem rejeição, né? Sim. Vocês acham que a marca América, ela se funde com a marca Rio de Janeiro? Muito a ver. Tem tudo a ver. Inclusive, você vê as figuras, né? Lamartine Babo, Tim Maia, cariocas ilustres amam a América. Carlos Galhardo, Arnaldo Nisquier. América Rio, né? O nome, quando fala América Rio, não tem como, né?
Existem vários América, mas América Rio são todos inspirados no América do Rio. Todos. Poderia dar um adendo. Eu, atualmente, coincidência ou não, estou lendo o livro Campos Salles 118. Eu gostaria de dizer que o América, quando saía na década de 30, 40, foi um dos primeiros clubes do Brasil, não foi carioca não, a sair em excursão para a América do Sul e posteriormente para a Europa também. Pode falar, Ribeirinho. Eu quero lembrar, quando foi o lançamento da Time Mania, né, o nosso presidente era o Reginaldo Matias, e ele estava lá com todos os outros presidentes, e o presidente do Brasil, o presidente Lula, e aí o presidente Lula foi apresentado a todos os... Esse aqui é o presidente do esporte, presidente, esse aqui é o presidente do Cruzeiro, tal, esse aqui é do América. E o Lula, do América, poxa, o América, eu era fã do Edu, eu adoro o América. Ele não falou isso para nenhum clube, né? Então, interessante, né? Como a força do América. E né? é vascaíno, magia, né? Corintiano e vascaíno, corintiano, mas tem o América no coração. Disse que o Edu era um ídolo dele, né? Então, uma coisa maravilhosa. O América... Como a América, né? O nome América, Rio de Janeiro, é tão presente na mente das pessoas, né? Só que atualmente, o que a mídia fala do América? Falam de Audax, falam dos clubes de prefeitura e América. Não falam nada, não dizem nem onde está, onde não está. Não estou falando nas mídias principais, não. Estou falando até nas secundárias mesmo. Existe uma grande diferença entre o valor institucional da marca, exatamente, e o valor de mercado da marca. Exatamente. Né? O valor institucional da marca, você não tem como medir. A marca, até porque é uma marca que tem 110 anos, né? Então ela tem um peso. Agora, o valor de mercado da marca América hoje, ele tá numa situação de baixa. Que foi justamente o motivo pelo qual, né, houve essa declaração na reportagem. Exatamente. Então, uma declaração parcialmente equivocada. Né? Então, muita das empresas, a maioria das empresas, eu digo quase todas, elas vão pelo valor de mercado da marca. Porque as empresas querem fazer negócio, né? Então, é essa equação que a gente tem que trabalhar. Eu concordo, mas a discussão na mesa aqui, o que a gente está falando, quando o Marcelo fala em ajuda da prefeitura, é buscando justamente olhar para esse lado da marca institucional, não é, Marcelo? Ou eu estou enganada? Não, exatamente. Só, desculpa te interromper, Marcelo. Vivian, ajuda da prefeitura, eu não sei como é que funciona nas prefeituras de outros municípios. Mas em relação à prefeitura do Rio, por exemplo, eu não me recordo de ter visto esse modelo em algum clube aqui do Rio. Não existe. Também né? não. Então, a prefeitura é um órgão público. E a gente sabe que para você ter, e já foi falado isso aqui no primeiro programa com o Dr. Ricardo Florentino, que para você ter alguma ajuda de uma empresa pública, você precisa ter certidão negativa. E para o ouvinte entender, o que é certidão negativa? É o clube não ter dívida. O clube precisa estar sem dívida para ele emitir as certidões negativas, para ele poder pleitear a ajuda de algum órgão público. Então, esse é um dos trabalhos que o Dr. Léo vem fazendo, de que o América consiga equacionar a sua dívida para que possa emitir as certidões negativas para a gente ter condição de buscar esse tipo de coisa. O papo tá bom, eu só preciso chamar um intervalo agora e já voltamos com mais Tempo de América aqui na Rádio Manchete. Fique ligado. No Domingão Esportivo, Tempo de América. O que acontece no Brasil e no mundo, as últimas do esporte, os principais jogos dos clubes cariocas, tudo sobre o carnaval, moda, comportamento e cultura, promoções, tudo isso e muito mais no portal mancheteonline.com.br. Não perca tempo, acesse agora mancheteonline.com.br. Conectado com o mundo, conectado com você. Manchete Online. No Domingão Esportivo, Tempo de América. Apresentação, Vivian Machado. Estamos de volta com Tempo de América, num super bate-papo com Marcelo Miliaccio.
Fernandão e Ribeirinho. Olha, durante o intervalo, o Marcelo nos entregou uma cópia autografada do DVD para oferecermos de brinde a um torcedor ouvinte do programa. Nós vamos brindar um Felizardo no último programa de dezembro com este DVD. Para participar é bem simples, basta enviar um e-mail com seu depoimento de arquibancada. Ele será lido no quadro Paixão Rubra e nós vamos selecionar o depoimento mais bonito no último programa do ano. Então, mãos à obra, caprichem. Mauro, vamos passar o nosso endereço de e-mail para os ouvintes que querem participar da promoção? Vamos lá, Vivian. É radio@americafcrio.com.br. Repetindo, né? Para ficar registrado. radio@americafcrio.com.br. Obrigada, Mauro. Agora, Marcelo, você colheu em seu documentário diversos depoimentos de torcedores, alguns famosos, conhecidos do público, outros não. Mas dá para perceber no discurso que todos estão em sintonia, exalando um amor pelo América, que é genuíno, que é singelo, sem esperar até mesmo por recompensa, né, ou reconhecimento. E como bem disse o crítico à época do lançamento do seu DVD, Luiz Anin, falei o nome dele certo? Sim. Abre aspas, torcer por um time como o América é amar o futebol em estado puro, fecha aspas. Eu queria saber de você, responsável por um documentário dedicado à torcida, se durante as gravações algum depoimento ou alguma cena em especial te emocionou. Olha, muitas cenas, muitos momentos. A tia Ruth lá no estádio, lá em Friburgo, sabe? Numa quarta-feira à noite, América e Friburguense. E ela sozinha na arquibancada praticamente, naquele frio de Friburgo, e o América ainda naquele momento foi derrotado, e o pessoal voltando de van, sabe, pro Rio de madrugada, e a torcida do Friburguense gozando, entendeu? Então essa entrega que o torcedor do América tem ao clube, que é uma coisa que realmente salta aos olhos, né? E vários depoimentos, coisas interessantes que eu não sabia. Eu não sabia, por exemplo, que até ao meados dos anos 50, a torcida do América era o dobro da do Botafogo. E um torcedor falou isso, e depois eu tive acesso a uma pesquisa da época, que realmente o América tinha 11% da população do Rio, e o Botafogo 5%. Depois que veio o Garrincha, começou aquela época de ouro do Botafogo, mas até o América foi um dos grandes campeões da primeira metade do século, né? 13, 16, 22, 28, 35, né? Então era um clube gigantesco. O seu Orlando, até o Fernandão citou o livro Campos Salles 118, eu entrevistei o seu Orlando num asilo. Ele estava com 94 anos. Um estudioso do América, um apaixonado. Ele disse, talvez eu seja o sócio mais antigo do América. E ele estava num asilo, e eu bati um papo ótimo com ele, e ele contou coisas de que o América e o Fluminense eram os grandes clubes da primeira metade do século. Inclusive socialmente, né? Era chique, né? O América era um clube chique. Então foi a tia Ruth, me emocionou muito, muita coisa que... Esse documentário é pura emoção, eu diria. Você, no início do programa, mencionou que, por um momento, você chegou a torcer, e aí você não disse quanto tempo, pelo Fluminense, né? Optou pelo Fluminense, não pelo América. Você começou a torcer pelo América, mais pelo América, depois desse documentário, um pouquinho antes. Quer contar pra gente agora? Não, é o seguinte, eu acho que os clubes, em geral, a gente fala muito da situação do América, que é uma situação difícil, mas os clubes, em geral... Eles perderam toda a sua essência. É por isso que eu digo que hoje nada mais me liga ao Fluminense. Porque o Fluminense não existe mais. O que existe é uma camisa que é alugada para uma empresa, que se essa empresa sair, o Fluminense vai ficar numa situação dificílima, como qualquer outro clube. Eu acho que, exceto o Flamengo, que realmente tem uma torcida que leva o time, que é grande o suficiente para levar o time sozinho, o Vasco, por exemplo, o Vasco sem patrocínio foi para a segunda divisão. Tem um time fraquíssimo, o Vasco, e é o Vasco. Então os clubes estão dependentes das empresas demais, e isso começou em 1987, quando fizeram a Copa União, viraram a mesa, coincidentemente, prejudicando o América e o Guarani, principalmente. O Guarani era o vice-campeão brasileiro,
e foi para a segunda divisão no ano seguinte, porque empresas se juntaram, compraram o campeonato e falaram, não, vamos fazer só os times de maior torcida. E jogaram os critérios técnicos da época na lata do lixo. A América tinha um time excelente, foi para a segunda divisão, se recusou a disputar, foi para a terceira e nunca mais conseguiu uma recuperação. Então, é uma situação difícil para todos os clubes. Então, nada mais me prende ao Fluminense. Eu sou fluminense daquela época, do Rivelino, do Kleber, do Pintinho. Cada clube tinha os jogadores que se identificavam com o clube. Hoje o jogador não quer saber de clube, não tem vínculo afetivo nenhum com o clube. Ele hoje está aqui, amanhã está ali, depois da manhã está lá, beija o escudo de um, depois beija o escudo de outro. Não. Acabou aquela essência do amor ao clube. Eu acho que o futebol perdeu o coração. O futebol hoje é só dinheiro, quem tem dinheiro tá bem, quem não tem, quem tem patrocínio tá bem, quem não tem tá roubado, entendeu? Eu acho que outros clubes estão indo pelo caminho do América, infelizmente. A Portuguesa de São Paulo caiu para a Série C agora. Eu acho difícil que ela se recupere, porque ela não vai ter verba. Guarani de São Paulo, né? O Guarani nunca mais se recuperou, é um clube que divide a população de Campinas com a Ponte Preta e está no buraco. Clube vitorioso, também glorioso. Quer dizer, tá difícil. Eu acho que tem que mudar a fórmula do futebol brasileiro. E o dinheiro tem que deixar de mandar para os clubes voltarem a ser os clubes. Pode falar, Marcelo, mas eu tenho uma opinião também sobre isso. O tema é muito complexo, né? Isso dá aí, acho que uns 7, 8 programas, se a gente for abordar isso. Mas eu acho também que o mercado do futebol inflacionou muito, né? Você hoje tem com todo respeito ao jogador de futebol, mas você hoje tem um jogador de futebol mediano com um salário bem mais alto que um diretor de uma empresa. É uma coisa irreal. Com um cara que, para ser diretor de uma empresa, ele tem que ter uma série de especializações, ele tem que ter um idioma, ele tem que saber falar um idioma, enfim. Então, mas assim, a gente já começa a perceber que os clubes já estão começando a se movimentar, porque eles estão percebendo que o mercado está muito inflacionado. Que os salários pagos hoje para os jogadores e para os treinadores, enfim, por todos os profissionais envolvidos com o futebol, é surreal para a realidade do país, né? Então, assim, eu acho que os clubes foram culpados por essa situação chegar a esse ponto. Como você disse aí, hoje eles estão refém das empresas, porque eles não têm condição financeira para sustentar isso. E agora eles começam a buscar o caminho de volta, a buscar o retorno disso. Mas eu acho que não só os clubes, né? Os empresários têm grande culpa nisso. Tem. Então, eu particularmente acredito que os clubes são até reféns, né? Tá, mas você está dizendo empresários ligados ao futebol? Ligados ao futebol, sim. que detêm os direitos de passe de jogadores. Porque eles fazem a intermediação. Sim. Né? E recebem sobre isso. Eles rifam os jogadores, né? Então, isso destruiu os empresários, né? Os empresários do futebol. Sim, né? sim. Que negociam os jogadores. Os empresários dos jogadores, né? Sim, atualmente. Exatamente. Quando o futebol virou só um negócio, acabou a parte da paixão. Virou um negócio. Aí você pega um estádio maravilhoso que é o Maracanã, que era o maior estádio do mundo. Cabia tranquilamente 150 mil pessoas. Eu já fui em jogos de 155 mil pessoas. Hoje cabe 70. O que fizeram? Tiraram 70 mil lugares das pessoas pobres. Hoje pobre não tem lugar no Maracanã. Deixaram 70 mil para rico, para classe média alta. Então, se você tira o pobre do estádio, antigamente o pobre ia junto com o patrão, o pobre ia de geral, o patrão ia de camarote, e na segunda-feira era aquela discussão. Hoje é televisão. Hoje o futebol virou um esporte que não tem torcida, ele tem telespectador. Perfeita colocação, Isso concordo aí, com meu você. amigo, isso aí acabou com o futebol para mim. Futebol hoje é principalmente mídia. É pura mídia. Eu acho que o Brasil, os clubes no Brasil, e aí você falou do Guarani, Fernando, né? O Marcelo falou da Portuguesa, são clubes muito tradicionais. Muito tradicionais. Naquele ano de 86, que a gente fez aquela semifinal com São Paulo,
O Guarani fez a final com São Paulo, Isso. daquele ano, né? E foi vice-campeão brasileiro. Perdeu nos pênaltis. Nos pênaltis, então. Então você está falando de um clube também de muita tradição, que é o Guarani. E aí, onde está o Guarani hoje? Onde está o América? Né? O Guarani teve, há pouco tempo, me parece, leiloado o estádio, ou penhorado o estádio. Sim. E não se iludem, outros vão pelo mesmo caminho. Vão. Se continuar essa fórmula do Pois futebol, é, então o Botafogo que se cuide, hein? Eu acho que não sei, a CBF, enfim, os clubes precisavam se unir, porque daqui a pouco a gente vai ver clubes de muita tradição no futebol brasileiro, como o América, que tem 110 anos de existência, e outros acabando. Porque a gente está refém desse... Aquilo que eu falei no bloco anterior, né? Do valor institucional da marca e do valor de mercado. Hoje só olham para o valor de mercado. O valor institucional da marca, ele só está presente na cabeça do torcedor, que é visceral, que é paixão pura. Aí ele está presente. Mas o empresário, e que a gente hoje está refém disso, o empresário que eu digo, as empresas que hoje patrocinam o futebol brasileiro, elas só olham para o valor de mercado, né, Vivian? Exatamente, é por isso que o valor institucional é um valor conflitante com esse valor de mercado, até na hora de você divulgar um clube, né? Quando você vai falar, tal clube é pequeno, tal clube é médio, tal clube é grande, né? Quer dizer, hoje você pega um Audax que tem patrocinador e um América não. E por que um tem e o outro não? Sem contar... Né? Quem é Audax tradicionalmente? Pois é. Valor de marca institucional boa ele não esporte? O que é isso? Boa esporte? Sem contar, a gente observa aí. Eu estou sempre observando aí a movimentação dos clubes, estou estudando isso diariamente, até para a gente poder entender e tentar ver como a gente vai seguir, qual o melhor modelo a adotar. A gente tem que estar antenado com tudo que está acontecendo no futebol brasileiro. O Botafogo hoje vive uma situação calamitosa. Está perdendo o seu patrocinador por conta de penhora, que é um problema hoje também dos clubes brasileiros. Os clubes brasileiros hoje, são poucos os clubes brasileiros que não têm problema de penhora. Então, é muito complicado você trazer uma empresa para o clube e ela se depara, de repente, com um problema de penhora. Aí parte do investimento que ela está fazendo no clube, ela vê que vai todo para a justiça. Não que, por favor, não estou defendendo isso. Eu acho que quem tem os seus direitos trabalhistas tem que reivindicar sim e tem que receber sim. Né? Não estou dizendo aqui, não estou fazendo nenhuma apologia ao calote. Não. Pelo amor de Deus, eu acho que o calote não pode existir. Eu acho que quem trabalhou tem que receber. Né? isso é fato. Mas isso é um impedimento hoje para muitos clubes brasileiros. Por causa justamente desses salários surrealistas, né? Como é que o Fred é um goleador, é um dos maiores que eu já vi, acho excelente, foi a maior contratação do Fluminense, desde o Rivelino, foi o Fred. Agora, 800 mil por mês, 30 mil reais por dia, entendeu? Tudo bem, por mais gols. Para ficar lesionado 80% do tempo, né? É complicado. Ainda tem isso, né? Você ainda lida com lesão de jogador. Mas eu queria fazer uma sugestão diferente aqui em relação o papo tá bom, mas eu queria sugerir um ping-pong aqui rapidinho, fazer umas 4 perguntas para você, você, Marcelo, e daí eu dirijo as mesmas perguntas pro Fernandão e pro Ribeirinho. Pode ser? Pode. Eu vou começar diferente, vou começar pelo Ribeirinho aqui. Ribeirinho, é ping-pong, não pode pensar muito, me responda rápido, tá bom? Não. Vamos lá. Um ídolo americano. Edu. Um jogo marcante. América 4, Flamengo 3. Se você pudesse definir o América em uma palavra, esta palavra seria? Paixão. Torcer pelo América é? Um grande prazer. Maravilha. Vamos lá então, Fernandão. Mesmas perguntas. Um ídolo americano. Eduzinho. Edu, maioria aqui, né? Um grande abraço, Edu. Um jogo marcante. Botafogo e América, decisão Taça Guanabara de 67. 3-2, infelizmente. O Botafogo. Defina o América em uma palavra. Paixão. Torcer pelo América é? Amor. Marcelo, um ídolo americano. Poderia citar tantos, mas vou citar o ponta direita que eu adorava, Flecha. Um jogo marcante? América 1, Fluminense 0, decisão da Taça Guanabara de 74, gol de Orlando Lelé de falta. Defina o América em uma palavra. América.
América é paixão. Achei que você tivesse definido em América, por isso que eu te interrompi. América. Paixão. Torcer pelo América é? Dar sem esperar nada em troca. É o amor mais puro. Torcer pelo América era amar e respeitar a história deste clube. Falar nisso, vamos dividir mais uma história com a torcida, Mauro? Curiosidades sobre o América Futebol Clube você ouve aqui no quadro Histórias do América. Nós ainda queremos muito mais. América unido vencerá. Histórias do América. Vamos lá, Mauro, o que a gente tem hoje? Vamos lá, Vivian. Vamos falar um pouquinho do Clássico da Paz, né? Muitos torcedores do América. Quem tem mais aí de 50 anos, 60 anos, deve conhecer bem essa história. O Clássico da Paz foi uma partida entre América e Vasco. Aliás, foi uma melhor de 3. Depois de um amistoso de comemoração ao fim das brigas políticas entre os clubes de futebol do Rio de Janeiro, ligados à LCF, Liga Carioca de Futebol, e à FMD, Federação Metropolitana de Desportos, que acabou após a fusão das duas para a criação da Liga de Futebol do Rio de Janeiro, a LFRJ, os presidentes do Vasco e América promoveram um amistoso, em melhor de 3, entre os dois clubes para comemorar a pacificação do futebol carioca. Houve muita festa, salva de 21 tiros, fogos de artifício. Na primeira partida, o Vasco venceu por 3-2. Na segunda, deu América 3-1. E no terceiro jogo, deu América novamente. Daí surgiu a designação Clássico da Paz, para os jogos entre as duas equipes. O curioso, Vivian, é que o Vasco, anos depois, solicitou a taça por empréstimo e até hoje não devolveu. Quer dizer que ficaram com a taça do América, é isso mesmo? Ficaram com a nossa taça. Então a gente pode solicitar, né? Eu já faço a solicitação formal aqui na rádio. Solicitar o presidente do Vasco para devolver a taça do América, né? Miranda, por favor, devolva a taça. E lavada, né? Não pode vir com cheiro de bacalhau. Outras taças virão em breve, tenho certeza disso. Vivian, ficou, só um minutinho, ficou faltando nessa história, eu vou pesquisar depois, qual foi o ano, né, dessas partidas, porque aqui na pesquisa que a gente fez, a gente não encontrou o ano. Alguém sabe, gente, da mesa? Eu tenho quase certeza que foi 1936, tenho quase certeza. Marcelo, você como pesquisador, você sabe precisar esse ano pra gente? Não chego a tanto. Então vamos pesquisar, né, Vivian? Vamos Aí a pesquisar. gente fala no próximo programa. Por falar em taças, vamos trazer atualizações de futebol agora. Rafa Tamburini traz os destaques da semana do futebol do clube. Notícias do futebol. O América anunciou na última segunda-feira o nome do primeiro jogador que vai compor o elenco do Campeonato Carioca de 2015. Trata-se do goleiro Felipe, titular nas campanhas do Carioca e da Copa Rio de 2014. Um jogador muito ágil, versátil e de reflexos rápidos, Felipe tem muito carinho com o clube americano e gosta de expressar isso a todo momento, como em mensagens nas redes sociais ou até mesmo no site oficial do América. Assim que renovou o contrato com o clube, Felipe agradeceu a diretoria americana e dedicou essa renovação aos torcedores que sempre o apoiaram nas campanhas do estadual e da própria Copa Rio. Ele é o primeiro nome e muitos ainda virão. A diretoria americana ainda está procurando renovar contrato com alguns jogadores e deve anunciar também reforços ou em dezembro ou ainda em janeiro, já que o Campeonato Carioca foi decidido pela FERJ, começa no dia 7 de março. O fato é que a diretoria americana ainda está procurando alguns nomes, deve manter uma base e o futebol rubro está forte e vai forte para o Campeonato Carioca de 2015, Vivian. E estas foram notícias do futebol com Rafa Tamburini. Para acompanhar mais notícias sobre a América, confira o nosso site oficial www.americario.com.br. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com mais É Tempo de América. Não saiam daí, fiquem ligados, já voltamos. No Domingão Esportivo, é Tempo de América.
O que acontece no Brasil e no mundo. As últimas do esporte. Os principais jogos dos clubes cariocas. Tudo sobre o carnaval. Moda, comportamento e cultura. Promoções. Tudo isso e muito mais no portal mancheteonline.com.br. Não perca tempo. Acesse agora mancheteonline.com.br. Conectado com o mundo. Conectado com você. Manchete Online. No Domingão Esportivo é Tempo de América. Apresentação Vivian Machado. Estamos de volta com É Tempo de América em uma hora exclusiva dedicada ao América Futebol Clube, trazendo hoje Ribeirinho, Fernandão e Marcelo Miliaccio, diretor do documentário Paixão Rubra. Marcelo, você sabia que temos um quadro Paixão Rubra aqui no programa? Sabia, uma coincidência, né? Será que é coincidência? Mauro, coincidência? Não, coincidência nenhuma. De onde veio esse nome a propósito? Pois O é. seu, porque o nosso veio do seu DVD. Eu botei esse título no documentário porque quando eu frequentava os Jogos do América nos anos 70, Paixão Rubra era o nome de uma das muitas torcidas organizadas que o América tinha na época. Tinha Inferno Rubro, Nitro Rubra e várias outras. A Organizada, né? E a Paixão Rubra, sempre esse nome me chamou a atenção. Inclusive eu era criança, mas nem tanto. E uma vez eu flertei com uma menina que era dessa torcida Paixão Rubra. E o mais incrível, Vivian, é que depois de lançar o documentário, eu recebi um telefonema de uma moça, que não era a menina que eu flertei na época, mas era uma moça que pertencia a essa torcida que tinha sido fundada pelo pai dela. E ela, poxa, quando eu vi o nome, era o nome da minha torcida. E eu perguntei para ela, você por acaso guardou alguma recordação dessa torcida, uma camisa? Ela infelizmente não tinha mais nada. Mas essa é a história. Paixão Rubra era uma torcida organizada do América. E eternizado em DVD agora. Maravilha. E no quadro do nosso programa. Exatamente, como eu disse, né? O nome do DVD deu origem ao nosso quadro, que é um quadro dedicado ao torcedor americano. É um espaço para homenagear a nação rubra. E nós costumamos fazer leituras, né? Depoimentos que marcaram a vida do torcedor. Então, vamos de Paixão Rubra agora? Paixão Rubra. Paixão Rubra. Hoje nós temos um depoimento muito bonito de um grande apaixonado pelo América, que é conhecido da torcida e do jornalismo brasileiro. Eu vou fazer suspense, não vou soltar o nome dele agora. Vamos ver se vocês descobrem quem é que está participando do quadro de hoje, Paixão Rubra, aqui no É Tempo de América. Meu momento inesquecível como torcedor do América foi exatamente no dia 18 de dezembro de 1960. Faz tempo, né? Eu tinha 14 anos e fui pro Maracanã com meu pai e meu tio. Era simplesmente a final do Campeonato Carioca, América e Fluminense. O América não vencia o Fluminense há 9 jogos. O Fluminense jogava pelo empate. O América tinha que vencer. No jogo anterior, o América já empatou com o Botafogo por 3-3, que foi um sufoco tremendo. Um dos jogos mais emocionantes que eu vi. Bom, pois bem, fomos pro Maracanã. O Rio de Janeiro inteiro torcendo pelo América. Menos, é claro, a torcida do Fluminense. Mas tínhamos do nosso lado a torcida do Flamengo, do Vasco, do Botafogo. Ou seja, estava pau a pau a América com o Fluminense. O empate, como eu disse, era do Fluminense. Primeiro tempo, 1-0 Fluminense, gol de pênalti. No intervalo tive vontade de ir embora. Muita gente chorava na arquibancada. O América não era campeão há 25 anos. O desânimo tomava conta de todo mundo. Pois bem, viramos o jogo para 2-1 e o América foi o primeiro campeão do estado da Guanabara. Ou seja, o último campeonato do América, que foi em 1960, Campeonato Carioca, que teve outras vitórias, como Taça Guanabara de 74, Copa Rio, Copa dos Campeões, mas o último campeonato carioca foi exatamente esse, que eu não vou me esquecer nunca, 1960, 18 de dezembro. Foi o jogo mais emocionante da minha vida.
Viva, será que nós temos um momento desse jogo pra gente ouvir? Vamos colocar um áudio então, rapidinho, pro torcedor lembrar de 60? O Campeonato Carioca teve um sabor especial. O clube vencedor ficaria com o título de primeiro campeão da Guanabara. Na final, América e Fluminense. Os rubros sofreram o primeiro gol, mas acabariam na frente, 2-1. América, primeiro campeão do estado da Guanabara. José Trajano, grande diretor do jornalismo brasileiro e ilustre torcedor americano, compartilhando sua experiência de arquibancada conosco. Agradeço ao Trajano pela gentileza de ter participado deste quadro. Em breve nós vamos trazê-lo aqui no estúdio também, né, Mauro? Vamos. Vocês adivinharam que era ele? Eu não. Eu pensei no Escobar. E você, Ribeirinho? Não imaginei, não. Não. Grande surpresa, né? Grande. Mauro, para quem quiser participar do quadro Paixão Rubra, como é que faz? Manda um e-mail pra gente, né? O mesmo e-mail que a gente está divulgando, que é o radio@americafcrio.com.br. Não só isso, né, Vivian? O torcedor pode interagir com o programa, né? Quiser comentar alguma coisa, quiser, enfim, o que ele quiser falar, o e-mail está aberto para que ele mande o e-mail para que a gente possa, dentro do possível, comentar aqui. Faça um elogio ao programa, Ribeirinho. Vamos dar uma moral pro torcedor americano. Sensacional. Isso aí. Nota 1000. Nota 1000. Torcedor americano, esse programa é pra você. Participe do quadro Paixão Rubra, mande seu depoimento e concorra a um DVD. Concorra, Mauro? A gente pode receber os e-mails, né, com a história Paixão Rubra e a gente vai escolher. Não é um concurso, né? Não, não é um vamos definir concurso. aqui agora. A gente vai sortear o melhor depoimento. Vamos sortear o melhor depoimento. Então, o torcedor mande o seu depoimento pra gente, pelo e-mail que a gente já acabou de divulgar, e a gente vai fazer uma seleção do melhor e nós vamos presenteá-lo. Vamos falar rapidinho agora da parceria com o nosso fornecedor de material esportivo? Tem novidade? Tem novidade sim, Vivian. Já está tudo certo para a gente renovar o contrato com a Anacal. E agora a gente está naquela fase de assinatura, né, de contrato. Enfim, o contrato não vai mudar muita coisa. A gente vai seguir com o mesmo padrão que já vem acontecendo. E a gente tem a tranquilidade de que o América vai estar vestido e bem vestido para o ano de 2015. Parabéns, Anacal, por ser uma empresa visionária e enxergar nesta parceria com o América Futebol Clube uma excelente oportunidade para expandir a atuação de sua marca. O América, ele é forte, ele é grande, ele tem muita tradição e uma imensa torcida. Então, eu na verdade espero que outras empresas igualmente sérias e que prezem por valores como pioneirismo e tradição venham abraçar o clube e caminhar ao seu lado rumo ao seu lugar de origem, que é Série A do Campeonato Carioca. E do brasileiro. Vai vender muita camisa, hein? Porque o torcedor americano é um excelente consumidor. E é o segundo praticamente do Brasil inteiro, né? Segundo time primeiro dos cariocas e, por que não dizer, do Brasil. E tem o exemplo da Lance, né? Daquela promoção que a camisa do América, eles não fizeram fé, mas pedidos, né? E foi aquele sucesso total, né? Da propaganda e da promoção da Lance. Do Jornal Lance. Nós só ficamos atrás em vendagem do Flamengo e do Vasco. Vendemos mais que Fluminense e Botafogo. Como é que a gente está de camisa retrô agora, Mauro? Então, Vivi, a gente tem a Anacal, que é uma empresa que a linha retrô, ela está ligada à parte de licenciamento de produto, né? Então, foi um trabalho também que a gente desenvolveu junto à Anacal. Nós separamos isso, né? Então hoje nós temos a linha retrô ligada ao licenciamento de produto, onde o clube recebe royalty por isso, ou seja, a venda desses produtos, o clube recebe um percentual por essa venda. Então a Anacal é uma das empresas oficiais para se vender linha retrô. E a gente já também nós já fechamos, o departamento de marketing já fechou com uma outra empresa que também trabalha a linha retrô. Na verdade, esses produtos ainda estão em produção, né? E eu queria até, Vivi, aproveitar a oportunidade, não hoje, porque a gente já está chegando no final do programa, mas no próximo programa a gente falar um pouquinho dos produtos licenciados, né? Divulgar isso para os torcedores. Alguns torcedores comentam comigo que não sabem onde encontram, embora a gente já tenha divulgado no site e no Facebook, mas muitos torcedores ainda se queixam de que não sabem onde encontram. E nós já temos muita coisa licenciada. Caneca, nós já temos sandálias, nós estamos entrando aí agora, vamos entrar com uma linha de almofadas, daquelas faixas grandes que os torcedores na Europa usam com o nome do clube, pins,
enfim, uma série de produtos que a gente já licenciou, que o departamento de marketing já trabalhou, já está licenciado, está em fase de produção, né? E então tem essa outra empresa Retrô, que é a Retromania, que é uma empresa, se eu não me engano, lá do Espírito Santo, que eles também vão fazer alguns produtos, inclusive linha feminina, camisas femininas para o público feminino do América ter a oportunidade de adquirir. Então eu queria divulgar isso no próximo programa para que o torcedor tenha a informação de onde encontrar. Ou seja, a nossa loja virtual, a loja onde tem os produtos oficiais do América, é uma loja repleta de itens, né? Uma quantidade imensa de variedades de produtos. Então muita gente até não sabe disso. Né? Não só a loja virtual, como a gente tem uma parceria com a loja das torcidas, e a loja das torcidas é uma loja presente. Mas para mim já é uma surpresa. Eu achava que era só na parte de uniformes. Não. Nós temos uma série de itens já que estão licenciados, já estão nas lojas sendo vendidos. A gente fez uma divulgação disso no site e no Facebook. Então a loja das torcidas, Vivian, é uma loja que tem vários shoppings aqui do Rio de Janeiro, inclusive no Boulevard, que é ali no Iguatemi, onde era o Campo do América. A loja das torcidas, ela tá lá presente no Iguatemi, e ela vende a caneca gel do América, que é uma caneca bacana para você colocar na geladeira, para o gel ficar geladinho e gelar a tua bebida. Então o torcedor do América pode encontrar esse produto, que é a caneca gel, que é um produto licenciado oficial do clube, através da loja das torcidas, que tem no Shopping Iguatemi e em outros shoppings aqui do Rio de Janeiro. É só entrar no site da loja das torcidas, que lá tem toda a relação das lojas disponibilizadas nos shoppings do Rio. Mas eu acho legal a gente no próximo programa falar um pouco sobre isso, para que o torcedor, agora vem Natal aí, né? O torcedor poder saber aonde encontrar esses produtos. Acho ótimo também, faremos isto, tá? Ok. Inclusive, em breve, quem sabe o DVD do Marcelo Miliati também, Paixão Rubra, né? Pra gente vender no site do América. Isso aí, não? Tem depoimentos de muita gente famosa, Monarco, Alex Escobar, Charles Gavan do Titãs, Dalto, Jorge Perlingeiro e muitos outros. E Vivian, rapidamente, a gente ainda não sabe, eu tenho que ver isso com o Conselho de Administração e com o Conselho Deliberativo. Mas foi um pedido da Anacal, e a gente está tentando trabalhar isso, da venda de uma terceira camisa do clube a partir do ano que vem. E o clube também disputar algumas partidas do Campeonato Carioca com essa terceira camisa. Mas aí a gente sabe que o estatuto hoje não permite uma terceira camisa, e a gente vai tentar viabilizar isso de forma legal. E qual seria a cor dessa terceira camisa? Ribeirinho, isso ainda é um segredo. Era preta como foi a primeira camisa? Quem sabe, né? Pode ser uma preta, né? Simbolizando um reinício, um recomeço. Pode ser, é uma boa ideia, é uma possibilidade. Mas por enquanto eu quero manter isso em segredo, até porque a gente precisa ter a liberação dos poderes do clube para nós podermos comercializar essa camisa. Pessoal, o nosso tempo infelizmente acabou. É uma frase que todo mundo fala, né? Infelizmente. Não, porque realmente é infelizmente. Por mim eu ficaria aqui mais tempo com vocês, e apesar de ser a hora do almoço, né? Acho que todo mundo tá bem aqui, não tem ninguém com fome, né? Estamos com fome de América. Bastante. Fome de paixão pelo América. Maravilha. Perfeito, Fernandão, perfeito. Vocês têm alguma consideração final, Marcelo? Só agradecer o convite de participar do programa, ainda mais aqui na Rádio Manchete, que está crescendo muito. E eu sempre ouço aí, quando de manhã eu ouço o programa do nosso Luiz Vieira, que é um programa excelente, que é a história do rádio. E parabéns a vocês aí pelo empreendimento, e que o América certamente vai voltar a brilhar logo, logo. Ribeirinho? Parabéns a toda a produção do programa Tempo de América, que com certeza vai ficar marcado esse programa como a mudança de rumo do América, o clube voltando ao seu verdadeiro local, né? Então, agradeço a todos, um imenso prazer, né, de participar desse programa. Eu só quero agradecer o convite e gostaria, se possível, o mais rápido ser convidado de novo, porque eu gostei muito do programa. Torcida americana e demais ouvintes da Rádio Manchete que estiveram com a gente nessa última hora, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu sou Vivian Machado, e domingo que vem estarei novamente aqui falando do nosso Mecão em Tempo de América. Toda a nação rubra, um grande abraço, valeu! A Rádio de Verdade apresentou Tempo de América.